E aí pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao projeto e podem ver que ele já está quase completão, né? Só tem alguns pontos que a gente vai desenvolver ainda, que por agora eu vou me concentrar fazendo maiores detalhes na mão, que eu fiz ele com um aspecto assim de luva desgastada, como se ele tivesse rasgado. E o que eu vou fazer agora é inserir unhas tanto na mão, só nessas partes que estão de fora, né? Como por exemplo aqui, e no pé também. A gente vai fazer maior nível de detalhes nele, deixando ele com características mais realistas. E essa parte da bota que ele está ainda sem trabalhar, a gente vai fazer com uma coisa mais desgastada, como se estivesse furada, e para isso eu vou pegar algumas referências. Mas antes de tudo, vamos começar pelas luvas aqui, que eu vou fazer em outro objeto separado, né? Eu só vou botar aqui a configuração de UI para eu ficar com acesso das ferramentas que a gente trabalha aqui na parte de baixo. Eu não vou precisar da referência aqui, porque eu vou fazer isso de forma natural, né, da cabeça. Então, para isso, se vocês observarem, eu vou isolar aqui só o modelo da luva. Eita, peraí. Agora foi. Isolei só o modelo aqui da luva, tanto da luva esquerda quanto direita. Vamos trabalhar desse lado aqui, tanto faz. Se eu for pegar e inserir o detalhe direto aqui nesse modelo, talvez ele não me proporcione o aspecto que eu quero, porque eu quero fazer umas unhas um pouco mais detalhadas do que somente isso, né? A gente poderia muito bem chegar aqui, fazer um desenho como se fosse a unha, ou pintar assim e jogar para frente e tudo mais, igual eu fiz anteriormente com essa base aqui. Mas eu pretendo fazer em um modelo separado, que eu acho que dá até pra gente trabalhar um pouco mais. É o que eu vou fazer agora, pegar aqui e inserir um cubo. Como eu tô com o solo ligado, ele escondeu tudo, né? Vou fazer aqui o cubo, ó. E esse cubo aqui vai ser a nossa unha que a gente vai trabalhar. Vou trazer só um pouquinho pra frente. Vou deixar ela mais ou menos assim mesmo. E ela vai ser a nossa unha. Deixa eu ligar o Dynamesh, simetria, e fazer ela um pouco mais suavizada. E vamos mudar esse aspecto aqui para inserir lá em cima do modelo, porque quando a gente for exportar isso aqui, ele vai ser exportado em um modelo único. Então não interessa muito se tiver em um objeto separado, porque é só a gente dar um merge ali. E para evitar que não perca detalhes, eu não possa unir, né? Então, para ela ficar uma unha desgastada, eu estou fazendo aqui, eu nem descrevi, né? Eu dei um Ctrl Shift e vim no Trim Curve só para dar esse corte aqui, ó, como se a unha realmente tivesse sido comida ou desgastada. E é isso que a gente vai fazendo agora. Eu vou fazer 3 modelos diferentes dela. Então eu vou duplicar esse aqui que eu já fiz e eu vou pegar esse anterior aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, que acho que é até mais fácil. A gente vai trabalhar em cima do modelo mesmo. Então eu vou deletar esse aqui, ó. E vou pegar esse aqui e inverter essa modificação que eu fiz. Vamos pegar ele e botar já lá blocado no modelo da unha, do dedo, para ficar certinho. Talvez só a gente tenha que se preocupar com o nível de subdivisão aqui do Dynamesh, porque quanto menor o modelo, mais subdivisão você vai precisar, né? Para inserir uma quantidade de detalhes consideráveis, para isso ficar melhor. E aqui a gente vai ver aqui, ó. Só vou encaixar exatamente aqui na luva. Na luva não, no dedo, para a gente ver aqui, ó, para vermos como é que vai se comportar. E ao redor dessa unha a gente faz a protuberância, né? Porque o pessoal tem aquela área de cutilagem. A mulher que faz a cutila a unha sabe muito bem o que eu tô falando. Então vamos fazer só essa parte ao entorno da unha também. Eu não pretendo que ela seja tão projetada assim, então creio que assim fica bom. Vou dar um leve arredondamento nela aqui, ó, fazendo ela ficar arqueada. Esse é o efeito que eu quero. Aqui
Ué, sumiu. Cadê? Aqui, ó. Tá fora. Aqui, ó, dá pra ver que ela não tá encaixada direitinho. Vou só botar pra cá. Vou dar um duplicate e jogar pra lá. Fazer a mesma coisa e depois a gente trabalha nos detalhes do dedo mesmo em si. Eu acho que aqui tá bom. Vamos ver. Aqui não tem, né? Nesse outro dedo. Deixa eu ver se no polegar tem. Acho que esse polegar aqui não tem, Então, vou fazer aqui um entorno. Que é exatamente o que eu tava falando, essa área de cutilagem, né? Sei lá como é que se fala. Quem for manicure aí, por favor, nos oriente. Aqui, talvez eu bote um detalhezinho de skin. Eu sei que no próprio ZBrush a gente tem essa opção aqui como alpha. E eu vou ver como é que é. Vamos ver. Eu acho que esse aqui, ó, se encaixa bem. E você pode estar se perguntando, né? Porque se eu fizer assim direto, ele apenas passa como se fosse um pincel. Mas tem uma ferramenta aqui, ó, que é o Drag Rect. Nós podemos imprimir como se fosse uma impressão, exatamente do desenho que está aqui. Você pode botar qualquer desenho, que ele já faz esse trabalho. Então, ao invés de a gente fazer assim, a gente clica com Alt para inverter e eu posso inserir esses detalhes aqui sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver se tem uma opção com 1 ou 2. Eu acho que ele só tem esse mesmo. Só tem esse mesmo. Talvez seja outro que eu esteja confundindo com um alpha que eu já tinha aqui salvo. Agora, vou fazer esses detalhes aqui na unha, aqueles detalhes que eu tinha feito antes com Ctrl Shift, para dar um cortezinho na unha aqui, ó. E dê a impressão que seja uma unha meio que toda ferrada, né? Vamos fazendo isso. Eu vou puxar um pouquinho para cima essa parte aqui. Vamos fazer de uma forma diferenciada mesmo. Ó, podem ver que eu vou precisar dessa unha aqui e dessa unha ali, né? E o que eu vou fazer agora, já de imediato, é duplicar isso aqui, ó. Vou duplicar esse modelo, isolei. Lembrando que a gente tem ele dos dois lados, ó, tem tanto lá quanto aqui. E eu vou vir com essa ferramenta aqui para isolar somente esse lado aqui, ó. Não é essa, é essa aqui. Só para isolar ele aqui, ó. Aí eu vou dar um Delete Hidden para ficar somente com esse objeto, o outro foi deletado. E um está em cima do outro, mas na realidade são dois. Vou trazer o gizmo para cá. Ó, são dois. E vou fazer isso aqui, tanto com o dedo mindinho, quanto o dedão dele. Só vou deixar um pouquinho menor essa unha, né? Que o dedo é de tamanho diferente também. Deixa eu ajustar só o gizmo aqui para ficar respeitando a rotação da geometria. Eu acho que é isso.
Vou vir dando standard para fazer uma linha mais direitinho aqui, ó. Que eu achei que foi bem escroto. Vou vir com pins. Parece que esse lado aqui tá com menos subdivisão do que o outro, estranho. Mas não tem problema não, a gente dá jeito. Vou fazer a linha aqui de trás também. Faço isso aqui. Deixa eu ligar o Lazy Mouse. Ah tá, eu tô falando de ligar e desligar o Lazy Mouse. O atalho é a tecla L, tá? Aqui ó, no Stroke tem o Lazy Mouse. Então quando você clica em L, ele ativa e desativa lá. Ó, desativou, ativou. Eu tô clicando no L. Que é essa opção aqui, de você fazer uma linha vermelha. Para ter maior controle na direção, na reta da linha. É uma boa. Vou vir com o Standard. E eu acho que basicamente isso aqui já está me agradando bastante. Não tem mais muito o que eu possa fazer. Essa parte de unhas que estão aqui, ó, eu vou unir todas elas. Só vou ver quantas são. São duas. Essa. Tá. Vou dar um merge em tudo aqui. Mirror and Weld, não, cadê merge? Me ajuda. Dá um merge em tudo. E essa, né? É a última. Pronto. Tem um merge em tudo, inclusive na mão. Podem ver aqui, ó. Ele tá assim. Só que ele tá em poligrupos separados, ó. O que isso quer dizer que, mesmo se eu quiser fazer algum detalhe, influência somente na parte da unha, é só eu clicar aqui para isolar a mão, arrastar e eu só venho na unha. Pode ver que ele tá até aqui, ó, quando eu dei o corte, ele fica em cores diferentes. Então, para a gente unificar tudo isso para não ser perdido, né? Deixa eu dar um Ctrl W e agora tá tudo em um único poligrupo. A gente seleciona aqui. E pronto, inverte e tá aqui, sem problema nenhum. E olha lá, esqueci de fazer aqui, ó, agora que eu vi. Vamos fazer aqui então, rapidamente. Vou ter que fazer isso no caso, né? Selecionar, esconder. E eu trabalho aqui. O bom é que aconteceu isso por acaso, que vocês conseguem ver, né? Como procederia nessa situação. Agora, pode ver que a parte de dentro tá zoada, né? Mas como a gente vai conectar tudo, não tem problema não. Agora, o que eu vou fazer? Pegar uma unha daqui e jogar pra baixo. Ou a gente faz do zero, né? Vamos fazer do zero de novo? Bom, é mais fácil. Cadê a parte do cinto? Vou esconder também. Pronto. Vamos visualizar só essa parte aqui, ó. Vamos fazer essas unhas para encaixar lá. Então, com o cubo, vem de novo. Trabalhar com o cubo sempre.
Acho que já tá ótimo. Eu vou deletar esse nível superior aqui de subdivisão para unir ele junto com as unhas. Então, primeiramente, eu vou pegar e unir essas unhas em uma única mesh primeiro, que são essas aqui, ó. Então, vou dar um merge down em tudo, só nas unhas. E se eu tentar unir o pé nessas unhas aqui, eu não vou conseguir, porque esse pé está com subdivisão. Então tem que deletar ou tirar ele. Vou tirar. E eu acho que esse nível já tá bom. Se quiser um aumento depois. E agora, cadê as unhas? São essas? São. Vou tirar esse Dynamesh para não correr o risco de eu calcular sem querer. E vou dar um merge down. Pronto. Agora eles estão tudo em um único modelo só que separados por poligrupos diferentes, que fica mais fácil a nossa seleção. Nessa etapa a gente vai trabalhar a parte da bota, e esse aqui vai ser só um lado da bota e eu pretendo fazer ela meio aberta, desgastada. E para isso eu peguei algumas referências aqui na internet, que a gente já pode jogar aqui na nossa viewport, só para ter como base de referência, porque por mais que eu tenha uma ideia na mente do que fazer, mas é bom a gente seguir um modelo real, já que esse é o intuito, né, que a gente está trabalhando. E a primeira imagem é essa daqui, ó. Pode ver que é um sapato bem desgastado, e eu pretendo dar esse efeito aqui, que é essa boca de jacaré aberta, né? Então a gente pretende encaixar isso, fazer isso aqui. Eu tenho outra referência aqui, ó, que é o mais próximo do que a gente vai fazer com o estilo, que é esse estilo de bota aqui, ó. Pode ver que ambas estão, tanto essa quanto essa, tem essa parte aqui aberta. E nós vamos tentar trabalhar e dar esse efeito aqui. Então pode ver que eu deixei esse modelo aqui da bota como base mesmo. Ele não está nem tanto respeitando o tamanho ideal do pé. E a gente já pode começar ajustando isso. Se eu vim aqui na ferramenta de opacidade, dá para ver que o pé está um pouquinho, no caso a bota, né, está um pouquinho grande para esse pé. Então eu só vou já adaptar isso para diminuir um pouco. E o que a gente pode fazer é, logo de imediato, para fazer algo mais certeiro, né, a gente pode pegar e duplicar não, desculpa. A gente pode pegar e dar um merge aqui em ambos, sem unir. Só vou dar um merge down. E eu vou ajustar ele aqui de forma unificada. Eu sei que aqui eu vou até tirar essa parte de cima do tronco dele, possa ser que nos atrapalhe para ver. Então, deixa só essa bota e o pé mesmo. Cadê a mão também? Foi. Acho que assim fica melhor. Vou só ajustar aqui para ficar um pouquinho mais certeiro, né? Aqui a unha dele tá para fora, mas eu faço isso aqui, ó. A parte de trás também eu acho que dá para dar uma ajustadinha. Vamos ver. Acho que tá bom. Vou duplicar. Vou selecionar somente a parte de cima, que é essa daqui. Dar um delete hidden. Opa, delete hidden. Deletou. Agora nessa aqui eu vou selecionar só a parte de baixo. Acho que eu vou ter que fazer aqui um esqueminha aqui, ó. Cadê? Vou ter que selecionar de cima, inverter e dar um delete hidden. Pronto, tem ambos separados novamente, né? Que é assim que ele tá. Então vamos dar primeiro esse efeito aqui, ó, do sapato aberto. O que a gente já pode começar a fazer é selecionar isso aqui. Como vai ser só a parte de baixo, a gente pega isso aqui e bota pra cima, né? Mas o que eu consigo observar aqui, ó, talvez a gente tenha que cortar um pouquinho mais, ó. Que o pé, essa base do pé, ele deveria estar em contato com a parte da base de baixo, né? Então vamos cortar um pouquinho mais aqui, cortar aqui.
Vou trazer isso aqui para cima. Deixa eu aumentar um pouco mais. Trazer para cima. E eu corto aqui para deixar retinho. Cortar a parte de baixo. E corta a parte de cima. Vamos trazer mais para cima de novo. E vamos ver aqui. Eu acho que assim o encaixe está melhor. E vamos selecionar igual eu tinha falado aqui, ó. Dar um smooth. Vou botar o meu gizmo para aqui, para a parte da interseção. E vou jogar ele para cima. Mais ou menos igual esse modelo aqui. Como a bota é um modelo mais rígido, né? Não é um pano, um tecido mais maleável como esse. A gente vai ter algumas coisas não vão funcionar da mesma forma, fique mole, né? Que isso aqui é como se fosse uma bota de obra. E primeiramente que a gente pode observar é que nesse modelo ele tem tanto a parte de fora quanto a de dentro. Nós não vamos nos concentrar na parte de dentro por enquanto. Eu pretendo deixar essa parte criteriosa mais para retopologia, que a gente pode dar um shell ou pode fazer uma película na parte de dentro, para com que ele seja côncavo, né? Uma cavidade. E aqui, o que eu posso observar é que se for respeitar essa referência aqui, ó, pode ver que ela tem um desenho, né? Essa bota possui um desenho. Então a gente pode tentar trabalhar nisso, pode tentar trabalhar para fazer esse sentido aqui. E eu poderia até pegar na internet um modelo bem parecido disso aqui, mas eu acho que a gente pode tentar fazer no olhômetro, e se ficar muito ruim eu pego um modelo para botar aqui atrás, só para a gente seguir. Mas como eu acho que tá tranquilo essa parte, então não tenho muito o porquê de eu pegar uma parte externa e tentar fazer isso, né? E o que eu vou fazer agora de imediato é isso aqui, ó. Só puxar mesmo. Vou puxar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Pra ficar... Não, é melhor fazer assim. Puxar essa parte aqui pra baixo. E eu vou dar um Dynamesh já, só para ficar certinho aqui. E eu vou fazer um desenho aqui, ó, para recortar. Talvez tenha ficado um pouquinho demais. A gente vai ajustando aqui, ó. Só o corte mesmo. Deixa eu tirar essas linhas. Ó, vou cortar novamente aqui. Vamos fazer essa parte aqui de cima. Aqui ele é meio amassado, né? Então vamos fazer esse mesmo aspecto aqui de amassado. Como se tivesse acontecido um acidente mesmo, né? Com o pé dele com a bota. E ele chega até ter esse vínculo aqui marcado, né? Essa linha aqui. E o que a gente pode fazer para inserir mais detalhes é aumentar a subdivisão. Deixa eu dar um Ctrl W, aumentar aqui a subdivisão. E eu vou fazer esses delineados aqui, ó, esses efeitos. Então a gente pode vir com a bota. Eu vou fazer assim para ficar dos dois lados exatamente iguais, né? Os dois lados ficarem parecidos.
Vamos ver, acho que deu certo. Vou tirar a parte de baixo aqui, ó, está selecionado. Vamos dar um extract. Pode ver que ficou muito. Vou diminuir o thickness aqui. Acho que assim tá bom. Vamos ver. Acho que ficou maneiro. Pode ver que ele tem essa parte aqui de baixo. Vamos cortar também, ó. Não tá cortando? Porque... Ah, tá. Porque ele tá selecionado. Vamos cortar. Ver como é que ficou. Ficou assim. Seleciono novamente. Com a outra ferramenta aqui de Mark Rect. E vamos trazer para baixo. Cadê o gizmo? Trazer para baixo. Acho que assim foi. Vamos cortar aqui. Cortar aqui. Cortar aqui. Vou cortar aqui também. Agora eu vou trazer ele um pouquinho para dentro, ó. Vou dar um Ctrl W. E a gente já tem esse efeito aqui. Vou fazer essa mesma forma aqui em cima. Então basicamente ele vem aqui de trás, né? A gente pode selecionar esse modelo aqui. Vim com a ferramenta de laço novamente. E ele sai daqui, que seria isso, né? Então eu vou selecionar aqui, ó. E fazer esse efeito aqui. Vamos tirar só essa parte de cima. Ó, seria isso, né? Eu estou vendo que eu vou ter que cortar ele aqui na parte do cano. Para ver como é que vai ficar. Para o cano dele ficar certinho, né? Vamos ver se está comportando direito com a bainha. Já tá de boa. Então vamos voltar aqui para ele, tirar a bainha e vou fazer de novo. Ele vem até aqui em cima, fazer assim. Aqui não ficou retinho, mas a gente tira com essa ferramenta aqui. E por enquanto é só isso, a gente avaliar como é que são os shapes, né, as formas do modelo, e fazer com que ele se adapte nessa versão 3D realista, semi-realista, né? Então, basicamente para todas essas formas assim externas, linhas retas, eu vou dando um extract em tudo. E a gente vai trabalhando para deixar isso unificado de uma forma legal. Então pode ver que aquela base de modelo aqui que eu tinha anteriormente foi utilizada unicamente para isso, só para a gente conseguir tirar o shape do sapato de forma ideal e então conseguir trabalhar no restante do modelo, mesmo com que ele não seja simétrico, né? A gente consegue adaptar e fazer com que ele fique de uma forma bem legal. Ó, aqui pode ver que ele deu uma bugada aqui, ó. Mas o que a gente pode fazer é puxar mesmo para ele ficar retinho, tirando essas barriguinhas dele aqui, ó, esses vínculos. Aqui também. Vamos aproximar um pouco mais. Levemente ajustando. Aqui a gente pode cortar, né? Porque nos permite. Aqui já fica um pouquinho menos maleável, mas não tem problema, já que ele tem esse movimento aqui, ó, que não é tão linear assim. Tá, eu vou pegar a ferramenta de gizmo, que eu acho que ela tá lá em cima, como sempre. Trazer aqui para o modelo. Vou travar e vou dar um extrude para dentro, assim.
Aqui, acho que ela ficou um pouco para fora. Dá um extrude assim. Eu acho que encaixou. Acho que foi. Dá um Ctrl W para fazer tudo ficar em um polygroup só, porque tá tudo separado. Acho que eu posso até deletar isso aqui. Deixar ele excluidão mesmo. Cadê? Deixar ele excluidão. Select Hidden. Ctrl W. Pronto. E ficou assim. Agora, outra linha que a gente pode fazer. Vamos ver. Eu acho que é essa linha aqui, ó. Que vem de sapato e faz isso. Seleciono aqui novamente. Vem com essa ferramenta do laço. Cadê o laço? Laço. E vamos fazendo isso aqui. Percebam que a forma que eu estou fazendo talvez não seja tão fidedigna, né? Tão fiel ou tão retinha assim, levando em consideração o tipo de geometria que você está trabalhando. Mas tudo isso é uma forma de você se dedicar a pegar melhor essas formas aqui, ó, e fazer com que elas sejam do jeito que você quer, né? Porque não adianta nada eu só selecionar, extrudar, dar um extract aqui e tá pronto. Não é só isso. Você tem que trabalhar um pouquinho em cima delas para fazer com que elas fiquem legais, né? Fiquem baseando mesmo o seu modelo original. E é isso que a gente vai fazendo com o decorrer do processo. Ó, aqui, ó. Pode ver que mesmo eu tentando dar esse movimento, ele não ficou tão legal. Então vamos tirar. Vou me tirando aqui para ficar retinho. Que eu quero que ele fique em um movimento bem retinho. E às vezes, se você tentar fazer tudo de uma vez, não fique tão legal assim, né? Então é mais fácil você fazer por áreas. Igual eu tô fazendo aqui agora, ó. Deixa eu ver essa parte aqui. Acho que também é o mesmo procedimento. Que eu acho que eu vou ter que pegar a parte de baixo e trazer pra fora, ó, só pra ficar com um degrau ali. Aqui também. Que eu quero que tenha esse degrauzinho assim de detalhes. Fica legal. Ó. Aqui eu sei que eu tenho que ajustar. Essa parte aqui não tá arredondada, né? Então vamos deixar mais arredondadinha. Talvez seja melhor fazer isso. Vamos ver. Esta parte aqui, ele também é bastante arredondado, né? Então talvez seja melhor eu fazer isso aqui, ó. Trazer para cima. E ao invés dessa linha reta, a gente corta aqui. Corta aqui também. Vamos ver se dá para fazer um círculo aqui. Ah! Não é um círculo perfeito, né? Se fosse, eu faria. Porque tem outra... Dá pra eu fazer assim, ó. Agora... O que a gente pode fazer... É... Fazer essas linhas... Esses buracos aqui, ó. Vão ser os buracos do sapato. Fazer exatamente aqui mesmo. Aqui também. Aqui talvez eu coloque mais detalhes de dobra.
Vou inserir umas dobrinhas aqui assim, ó. Que aí eu acho que dá a impressão que o sapato tá prejudicado, levemente prejudicado, né? Devido aos anos de uso, tempo de uso, desgaste e tudo mais. Fica bem esticadinho mesmo. Esse brush aqui, ó. Cadê? Brushes... Sempre esqueço onde é. Esse de cloth aqui, ó. Opa. A gente pode usar esse aqui também. Que ele faz umas linhazinhas assim legais. Então dá a impressão que a parada tá bem surrada mesmo. Ó, pode ver que a parte de dentro tá aparecendo. Então quando isso acontece, a gente... Nesse caso aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso selecionar isso aqui, ó. Pode ver que ele é um modelo inteiro, né? E olha a área que eu estou usando para ele ser visível. Só estou usando isso aqui. Então eu posso pegar e deletar aqui, ó. E ele fica só assim. Meio que repartidão mesmo. Como essa área aqui vai ser não vai ser visível, eu posso deletar aqui também. Esse lado aqui, né? Ó. E ficar assim. Deixa eu ver um pouco melhor. Deixa eu ligar o Transpose. Ele tá aqui? Acho que aqui tá bom, essa altura aqui. Só pra eu não ficar visualizando essas dobras quando ele vai muito pra dentro, né? Vou voltar lá pro brush de novo. Simple Fold. Pra fazer essa dobrinha aqui, ó, funcionar. O que eu posso fazer? Acho que eu posso fazer é pegar isso aqui, ó. Só para não ficar reta. Eu vou selecionar essa parte interna. Vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar, eu retorno no processo porque a gente está testando. Vou fazer só um teste aqui, tá? Se vocês perceberam o que eu vou fazer, bota aí. E se tiver opção melhor, fala aí que eu vejo que é sempre bom aprender com vocês também. Sempre aprendo coisas novas. E esse faz o processo, a parte do processo, né?
todo mundo se ajuda. Vamos ver aqui. É ao contrário, mané. É isso aqui que eu pretendo, ó. Viu? Ficou esquisito? Ficou. Mas é esse efeito que eu queria. Acho que eu vou dar um Ctrl D para aumentar a subdivisão dele. Porque eu não quero perder essa bordinha aqui dele aqui, ó. Eu vou só aproximar um pouco mais a parte superior. Que alguns pontos estão mais afastados, né? E o limite é pouco aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Eita. Eu sei que tá cheio de parada na cena, mas não esquenta pra isso não. Ó, vamos tirar aqui. Tirar essa diferença, né? Um pouquinho só. Caraca, isso aqui tá chato, hein? Deixa eu tirar. Foi. A parte de trás. Tá de boa. Ó, pode ver que em pouco tempo o sapato já fica maneiro, né? Vou botar o pé dele pra gente ver aqui. É. Tá ficando um sapatinho legal. Tá ficando legal. Acho que outra coisa que eu posso fazer. Vou aproveitar esse desenho aqui, vamos. Já que tá aqui, a gente aproveita, né? Vou dar um Ctrl D pra continuar com esses detalhes aí. Vamos dar um smooth. Eu sei porque tudo eu dou smooth. Acho que eu tenho um tara do smooth. Ah, galera, acho que não era melhor ter feito isso não. Vamos voltar tudo. Ah, galera, acho que não era melhor ter feito isso não. Vamos voltar tudo. Tá salvando aqui agora? Vou voltar os moves que eu fiz. Aqui, ó. Aqui eu vou trazer uns detalhezinhos aqui pra baixo. Então pode ser qualquer coisa. Eu vou trazer isso aqui pra 1000 de resolução. Rezar pra não explodir. Ficou bom. Vamos fazer só um detalhezinho aqui fresco. Ó, vou fazer isso aqui como se fosse o desenho do sapato mesmo, né? Eu vou trazer ele um pouquinho para baixo só. Pode ver que o desenho é dos mais bonitos. Mas a gente vai ajeitando. Deixa eu aproximar mais. Fazer assim. E assim. É um desenho da minha cabeça, tá bom? Então, se vocês forem seguir algo aí, ver uma referência. Só vou fazer para ter um relevo mesmo, a mais. Para não ficar liso. Porque eu creio eu que essas botas de obra, elas não são lisas assim não. Tá vendo que aqui ele tem um desgaste e aqui ele tá lisinho. Talvez fazer algumas coisas assim, ó. Tipo, não com piche, mas com clay build-up. Eu venho e insiro alguns defeitos assim, ó. Vamos ver se vai dar certo o que eu tô falando. Tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Aí ele dá o efeito de desgaste. Vou dar um Ctrl W e vou inserindo essas paradinhas aqui, ó. Só para falar, olha, tá desgastado. Por isso que cedeu.
fazendo isso aqui. Tá, agora eu acho que eu vou fazer essa linha aqui, ó. Tentar inserir ela. E uma coisa que a gente pode observar é que aqui na parte de cima ele tem um leve afinamento. Como é que fala isso? Não sei. Como é que fala? Não sei. Vou tentar fazer assim. Vamos ver. Eu acho que ele tem uma arqueadinha assim pra cima. Geralmente os sapatos tem. Foi isso. Pode ver que aqui não ficou reto, né? Eu vou tentar passar ao máximo esse high polish aqui pra ficar retinho. Acho que foi, hein? Depois eu boto uma inclinação no pé dele para ele ficar um pouquinho para baixo, né? Mas acho que é isso aí. Ó, deu bastante jeito. A gente pode agora inserir mais detalhes, que eu vou inserir agora dando Ctrl W. Esses detalhes vão ser assim, mais ou menos, de linha e tudo mais. Igual eu fui fazendo nas roupas. Só vou ver qual eu vou utilizar aqui. Vamos ver se esse aqui pra dentro fica legal. Acho que fica. Acho que esse aqui fica legal. Então vou só ajustar o stroke aqui pro máximo. Pra ter essa linha aqui, ó. Um pouco menor. Um pouco mais aqui. Acho que assim fica top. Então, agora para essa etapa aqui, essa parte, eu vou fazer só alguns detalhes que vão ser mais ou menos as fivelas aqui dessa parte do modelo, né? Eu vou tentar fazer de um jeito aqui, vamos ver se vai dar certo. Se caso não der, eu vou fazer com o modelo externo, mas aí a gente vai avaliando, tá bom? Vou tentar fazer assim, ó. Eu acho que assim já dá pra ver que não vai ficar certo não, né? Então vou fazer com o modelo externo aqui. E o que a gente vai fazer é inserir um cilindro mesmo. Vou inserir esse cilindro aqui. Cadê? Na verdade não, nós temos umas opções melhores aqui, ó, que a gente pode usar. Dentro dessa parte aqui de brushes, ele tem algumas partes de fivela, cinto. Então tá tudo distribuído aqui, ó. E... Oxe, travou tudo aqui. Cadê o bicho? Aqui. Tá tudo distribuído aqui. Eu vou ver qual deles é o que eu quero usar, porque eu não tenho tanto costume de usar eles e acho que é esse aqui, ó. Ou esse ou esse. Acho que esse aqui fica bom. Eu só quero colocar esse objeto ali, então eu vou inserir um cubo mesmo. Nosso cubo tá aqui. Eu vou inserir isso aqui, ó. Viu? Ele muito provavelmente está em
subdivisão diferente, em polygroup diferente. Vou pegar isso aqui e mudar o brush. Vou selecionar somente isso aqui e deletar. Pronto, agora eu tenho independência para só usar aquilo ali que eu quero, né? Então vamos posicionar aqui como se fosse a parte que encaixa o cadarço, né? O cadarço do seu modelo aí, sua bota.